Olá, meu nome é Emily e para a disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos, eu trago nesse vídeo um algoritmo que faz o cálculo do maior elemento de um vetor com recursão, utilizando a técnica de design de algoritmos por indução. A técnica de design de algoritmos por indução, ela consiste em 5 partes, tá? A primeira parte é propor uma interface para o algoritmo, depois eu preciso descrever o significado da interface proposta, desenvolver uma redução de tamanho da solução do problema, depois na parte 4, tendo como referência a dinâmica das reduções, propor uma ou mais bases e na etapa 5, escrever o algoritmo. Na etapa 1, para propor uma interface para o nosso algoritmo que identifica qual é o índice, do maior elemento dentro de um vetor, eu vou chamar aqui o meu vetor como maior, ele vai receber um vetor A e o valor N, que no caso são os N quantidades de elementos que tem dentro desse vetor A. Esse n ele precisa ser maior ou igual a 1, porque o n é igual a 0, eu não tenho elemento nenhum dentro do meu vetor, e o n é igual a 1, esse único elemento que ele vai possuir vai ser o maior elemento dentro desse vetor. Então, a resposta vai ser 1, que é ele mesmo. A saída, ela vai retornar o índice do maior elemento do vetor A. Então, aqui eu não vou retornar o maior elemento, e sim o seu índice. Na etapa 2, é descrever o significado da interface proposta. Então, a sentença que descreve o significado, ela deve especificar os parâmetros tanto de entrada quanto de saída. Então, é a mesma coisa, basicamente, que eu expliquei na etapa 1. O algoritmo maior, ele vai receber o vetor A e o conjunto N de elementos e vai retornar o índice do maior elemento do vetor A. Na etapa 3, é para desenvolver uma redução de tamanho da solução do problema. O que consiste essa etapa? Eu tenho que propor que para mim conseguir fazer a execução perfeita do algoritmo para N elementos, eu tenho que conseguir reduzir ele para N menos 1 elementos. Para fazer isso nesse algoritmo, no caso eu tenho o meu vetor A aqui, que ele tem 5 elementos, o N dele é igual a 5, sendo que os elementos são 3, 5, 45, 21. E para mim fazer essa redução, eu vou utilizar a recursividade, Então, eu vou passar a calcular o A para N menos 1, até quantas vezes forem necessárias para mim calcular esse A N menos 1, tá? O meu M, ele vai receber o índice do maior elemento entre os N menos 1 primeiros termos. E aí depois, que eu provo que isso aqui funciona, para N menos 1, eu volto no algoritmo e vejo se o A na posição N, que no caso aqui vai ser o valor 1, ele é maior que o A na posição M, que esse retorno aqui, ele vai ter retornado o 3. Então, eu vejo que se o valor do A na posição 5 for maior que o A na posição 3, eu vou retornar o N. Nesse caso aqui, é óbvio que ele vai ser falso, então ele vai cair aqui no retorno, então o retorno aqui vai ser o 3, tá? Essa parte ficou meio complicada, mas na etapa 5, que é onde eu mostro o algoritmo em si, eu mostro um exemplo dele, aí vai ficar bem mais fácil de entender, tá? Na etapa 4, tendo como referência a dinâmica das reduções, proponha uma ou mais bases. No caso aqui eu só trouxe uma base, tá? Porque como a redução ela vai ocorrer de forma subtrativa, de 1 em 1, então eu começo com o n valendo 5, depois ele passa a valer 4, 3, 2 e 1, que no caso o n tem que ser maior ou igual a 1, a minha base proposta é justamente para o n igual a 1, porque como ele só vai ter um elemento, o índice que eu vou retornar é o 1 mesmo,
Porque um vetor com um único elemento, ele vai ter o maior elemento na posição 1. Aí na parte 5 aqui, né, escreva o algoritmo. Então, nessas 3 primeiras linhas aqui, eu tenho a minha interface, né, igual a gente já tinha visto anteriormente, e aqui é o nosso caso base, que a gente viu na etapa 4 aqui. Se o n for igual a 1, ele retorna 1. Se ele não for, ele vai chamar o algoritmo de forma recursiva, tá? Quantas vezes forem necessárias, né? No caso, até ele chegar aqui no n é igual a 1 e depois ele vai subindo na pilha de execução, né? E aí depois eu passo a fazer essa outra verificação aqui para ver qual que vai ser, né, a resposta do meu algoritmo. Então, vamos para um exemplo que vai ficar mais fácil. Olha, esse vetor aqui é o vetor inicial. Então, é o meu vetor A inicial com tamanho de n valendo 5. Então, ele entra aqui. Com n valendo 5, né? No caso, A5. O n é igual a 1? Não, não é. Então, ele vai cair nesse senão aqui e ele vai chamar o vetor, o algoritmo, perdão, uma vez, né? No caso, passando o A e o n menos 1, que no caso é 4. Então, aqui, gente, é como se eu estivesse parando a execução do algoritmo. É como se eu tivesse, não, eu paro a execução do algoritmo aqui e eu vou resolver essa parte aqui primeiro, para depois eu dar continuidade, né, na execução do algoritmo. Então, essa é a parte da recursividade básica, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, não. Então, o que eu vou passar? Quando eu chamo aqui, o que eu vou passar para o algoritmo? Eu vou passar o A e o n menos 1. No caso, o n é igual a 4, né? Então, eu vou passar esses 4 aqui. Então, o n meu vai valer 4. Aí, ele entra. O n é igual a 1? Não, não é. Então, eu entro aqui nesse senão de novo e eu vou chamar, né, o algoritmo de novo, passando o n igual a 1. Então, é como se eu estivesse enviando para ele só esses 3 aqui. O n menos 1 aqui, né? É como se eu estivesse enviando esses 3 aqui para ele. Então, o n vale 3. O 3 é igual a 1? Não, não é. Então, eu venho aqui de novo e chamo o algoritmo novamente com o n valendo 2. Então, eu envio esses 2 números aqui para ele, né? Com meu n valendo 2. E aí, ele chama o algoritmo de novo, aqui porque o 2 não é igual a 1. Então, eu vou chamar o meu algoritmo de novo. E aí, o n passa a valer 1. E aí, é onde eu vou parar, né? Aqui no meu caso base. Se o n for igual a 1, ele vai retornar 1. Então, ele cai aqui, né? O meu m é igual a 1. Certo? Aí eu pego e volto na minha pilha de execução. E eu passo a chamar o algoritmo maior, né? Passando para ele o vetor A e 2. Aí eu olho aqui. Se A na posição 2 for maior que A na posição M, que no caso o M é 1, eu retorno N, que no caso é 2. E aí ele entra aqui no retorno e ele passa aqui no caso, né, para retornar esse n aqui valendo esse m aqui, perdão, valendo 2. E aí eu volto na minha pilha de execução de novo. O maior A3, A na posição 3, é maior que o A na posição M. Lembrando que o A na posição M aqui está valendo 5. Ele é maior? Sim, ele é maior. Então, ele retorna, né, o M como sendo 3. Volto na minha pilha de execução. O maior A na posição 4, no caso aqui é o 20, ele é maior que o A na posição M, lembrando que o M está valendo 3? Não, ele não é, porque 20 é menor que 45. Então, eu vou retornar o M. E o M continua valendo 3. E aí, eu volto, né, para minha primeira chamada, né, da pilha de execução com o A e o 5.
Então, caiu naquele caso, né, que a gente tinha visto na etapa 3, né, de eu conseguir resolver o algoritmo n menos uma vezes, né, para me conseguir resolver o n. Então, aqui eu achei o índice 3 como resposta, né? Então, eu vou fazer só mais uma verificação. O A na posição 5, ele é maior que o A na posição M, no caso M valendo 3? Não, ele não é. Então, a resposta desse algoritmo, no caso, é 3, tá? Que é o valor 45 aqui, certo? Espero que tenha ficado claro. Obrigada.